Deus não espera que você conserte sua vida, mas pede que você o permita consertá-la por você. Deus criou o homem, inclusive o homem que não acredita nele. Aquele que destrói esse templo, Deus também o destruirá. Conta essa história, conta a origem disso. Essa aqui é justamente o shekel do templo. Foram moedas de prata dessa que Judas ganhou para trair Jesus. Dá pra medir quanto que valeria 30 moedas dessa, R$1 hoje, assim? Dá, tô falando algo em torno de... Quais são os lugares da Bíblia que tem relação com o corpo? A importância do corpo, a importância de cuidar do corpo. A Bíblia traz as leis de alimentação, o que você deve comer, o que você não deve comer. Quando eu digo olímpicos, em toda a sua expansão, seja aquele de Atenas ou as competições regionais. A única coisa que vai diferenciar os seres humanos entre salvos e perdidos é a maneira como essa pessoa está lidando com a voz do Espírito Santo dentro dela. Senhor, a sua igreja é maior do que a igreja que eu frequento. E o céu cabe àqueles que concordam comigo e àqueles que discordam de mim. Este podcast é um oferecimento da Nuvem Shop. Turma, é o seguinte, 2025 chegou e nada mais importante e melhor do que você tirar os seus projetos do papel. Então você que é empreendedor, abra sua loja virtual, venda através da internet. Eu quero falar para você sobre a Nuvem Shop. A Nuvem Shop é um ecossistema completo que você pode ter sua loja virtual. Tem marketing, tem envio, tem link de pagamento, o ecossistema pronto. Eu uso e eu recomendo. Então faz isso agora, tira seus projetos do papel, empreende. Cara, a Nuvem Shop tem 13 anos funcionando. Mais de 150 mil clientes, é a maior da América Latina e eu reconheço a nossa parceira aqui no JJ Podcast há 2 anos. Então, faz agora que chegou o momento de você tirar os seus projetos do papel. Então, o link está na descrição e, um detalhe, é de graça. Então vai, que agora você não tem mais desculpas. Deus não espera que você conserte sua vida, mas pede que você o permita consertá-la por você. Essa frase é do meu convidado de hoje, uma pessoa que eu gosto muito, admiro, já acompanho, já comprei livro, já ouvi bastante coisa dele nos podcasts de vários amigos meus. Já também acompanhei nos conteúdos dele. Toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre Egito, sobre as pirâmides, eu quero tirar minhas dúvidas de maneira didática, pedagógica, estruturada, eu recorro a ele, porque ele é pedagógico na explicação e andragógico também na busca, porque andragogia é quando a pessoa está no meio e a pedagogia é quando o conteúdo está no meio. Então a gente mescla pedagogia com andragogia. Vou ler aqui rapidamente, o currículo é extenso, tá, gente? Currículo é extenso, mas eu vou ler aqui umas headlines. Ele é referência na união entre arqueologia e espiritualidade para a nova geração, sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. É uma das vozes mais influentes hoje quando o assunto é fé, ciência e propósito. Arqueólogo, teólogo e professor da Unasp. Diretor do MAB Unasp, que é o primeiro museu de arqueologia bíblica da América do Sul. Eu tenho que ir lá. Eu vou lá, tá? Apresentador do Em Busca de Evidências. Professor de A Bíblia Comentada com mais de 40 mil alunos. Mais de 6 milhões de seguidores em seu canal no YouTube e no Instagram e tantas outras coisas. Professor, uma pessoa incrível na abordagem, na fala, que é didática, entende pra caramba, uma inspiração, uma voz e mais um também que está deixando seu legado através do seu trabalho. Seja muito bem-vindo ao JJ Podcast, Rodrigo Silva. Olha, o prazer é todo meu. Obrigado, não sei se a galera consegue ver a recepção que eu tive quando eu entrei aqui, mas, gente, eu fiquei emocionado, viu? Que Deus seja louvado por tudo, que esse ambiente realmente seja cada vez assim melhor, porque a energia que a gente recebe quando entra aqui, olha, é indescritível. Só vindo para ver. A gente tem muito carinho mesmo com quem a gente convida. Eu já tô para te convidar já tem um tempo, né? Nesse prédio aqui tá o Thiago também, o Primo Rico. Há uns 6 meses atrás, você tava aqui um dia, eu passei, te vi. Eu falei, quero conversar com o Rodrigo. Só que eu vou te falar, né? Como que eu me preparei hoje pra conversa? Pra vocês entenderem. Pô, o Rodrigo, ele tá rodando alguns podcasts, podcasts mais renomados do Brasil, de vários amigos meus. E você vem explicando muita coisa legal sobre a Bíblia. Você explica sobre, sei lá, eu já vi você falando de Davi, você vai falando de Salomão, já vi falando de Jesus. Agora você vai falar já de Adão e Eva. Adão e Eva. A história, já vi você falando
das pirâmides, já vi falando de arqueologia, já vi falando sobre os manuscritos que foram encontrados e assim por diante. Como que eu posso ser original? E aí eu fiz um roteiro, e o roteiro, ele tava assim, ó, decisões de alto impacto na vida real, mas utilizando a história milenar como base. Era isso que estava na minha cabeça. Aí, gente, eu cheguei aqui, expliquei isso para ele, pro Rodrigo, daí ele falou, Joel, mas eu ainda nunca falei sobre como que tá expresso na Bíblia a versão sobre o esporte, A competição, o corpo, e como que isso traz referência pro dia a dia. Eu falei, então tá, eu peguei e rasguei o meu roteiro. Sabe aquela paixão nacional que você... Eu lembro que uma vez em Israel, eu passava as Copas do Mundo em Israel, porque como a Copa do Mundo coincide sempre com o mês de julho, é o mês das escavações, e muitas vezes eu era assim, quase que um artista entre eles ali, porque eu era o brasileiro. Você anda com a camisa do Brasil, seja no lado de palestinos ou israelenses... Não importa, a galera te adora. Sabe? E tudo mais... Só que eu também vi o Brasil perder Copas do Mundo nessa situação e só uma notinha de rodapé, eu lembro de ouvir um comentário, não sei se foi quando o Brasil perdeu para a Alemanha, que eles ficavam zoando muito do Brasil, mas um comentário que eu vi na época de um jornalista de lá foi o seguinte, o Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Os melhores jogadores? E o pior time. Entendi. Olha que lição de vida. Você ouvir isso de um estrangeiro falando, eu apliquei já em igreja, dá para negócios. Não adianta você ter os melhores talentos, mas eles não saberem jogar juntos. Então ele falou isso, ficou na minha mente. O Brasil perdeu, e eu vi a tristeza do locutor, e todo mundo me dando sentimentos como se tivesse morrido um membro da minha família, que eu era o único brasileiro lá. Sabe? O Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Então, Paulo, em primeiro lugar, como eu falei, ele partiu do conhecido... Com uma crença. Ela tem um código de valores, um código de crenças, ela tem credos que ela carrega, que foi ensinado para ela. Aí ela lê. Quando ela lê, já tem uma parte que já lê com seu filtro, tem outra parte que talvez não entenda a palavra. E aí já vai colocando o filtro, né? Porque é um input, processamento, exatamente, o output. E aí... A saída é uma saída que está junto com o texto mais o processamento. Quais são as partes que você reconhece que são mais mal interpretadas no texto? Tem muitas delas, mas eu vou dar alguns exemplos. Vou tentar dar os meus exemplos dentro da área de saúde, e de esporte e tudo mais. Sabe por quê? Porque eu te fiz essa pergunta, você falou de indivíduo, integridade, corpo e alma e espírito, né? Exatamente. Paulo fala assim, mantendo íntegros o vosso corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. Essa é uma passagem, por exemplo, que as pessoas entendem errado. Quando Paulo fala corpo, alma e espírito, pensa que Paulo está falando daquela forma tricotômica de Platão. E não é. Não é, tanto é que ele fala mantendo íntegros. O senhor está falando das três coisas juntas, inseparáveis. Jesus falou certa vez, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Muitas pessoas pensam que com essa fala, Jesus estava falando, a gente pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, que não tem problema. E quando falam isso para mim, eu falo assim, então tá bom, eu vou te trazer rato, você come? Você come barata? Não. Jesus não falou que o que entra pela boca não contamina o homem? Certo. Então por que você está tão preocupado de comer... As pessoas que interpretam esse texto assim, porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dieta que eu venho ele acatou pelo bem de todos. Então também é uma sensibilidade de Paulo de saber o que eu devo evitar. Sabe aquela frase de Cícero, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade? Vai causar uma polêmica? Então é melhor não. Vamos focar naquilo que interessa. Então você considera essa interpretação... Não, antes tem uma coisa. Antes tem uma coisa. Já começa por aí. Te ouvindo aqui. O ser humano... Você domina. Você domina a escrita, você domina o texto. E é a tua vida, é o teu trabalho, é o que você faz. Rodrigo, o Deus... E a história da graça, né? A graça... que vem de estado de graça, é um outro nível de percepção, né? É diferente de um obrigado, né, Rodrigo? Sim, é diferente. Quando eu falo assim, obrigado, Rodrigo, é uma coisa. Quando eu falo gratidão, Rodrigo, qual que é a diferença? O que mudou? É interessante que até a palavra graça em grego, charis, ela é muito mais profunda do que simplesmente isso. Charis
é um favor imerecido. Um favor imerecido. Alguma coisa que foi te dada acima do que você merece. Você sabe que você não merecia aquilo. E foi te dado. E mais, foi te dado graças ao sacrifício de alguém. Então, vou te dar um exemplo. O atleta, quando ele tá lá nas Olimpíadas, ele ganha, e aí ele pega aquela coisa que os repórteres vão entrevistar. Olha aí, como é que foi? Você é campeão olímpico de tal modalidade. Certo. Aí ele chorando assim, ou ela, às vezes é uma mulher, um homem, chorando, pega a medalha. Mãe, beijo, mãe, essa medalha é sua, mãe. Essa hora que sacrificou pra eu estar aqui, mãe, a minha mãe merece isso aqui. Uhum. Aí você vai, a notícia vai procurar a história, vai descobrir que aquela medalhista é filha talvez de uma mãe solteira que com dificuldades lavava roupa dia e noite para ajudá-la e se sacrificando, deixando de vestir, deixando de comer direito para que a filha pudesse ir para o treinamento e passando o cão com 2, 3 empregos para aquela menina se formar e tudo mais. Ela teve o papel dela de correr. Então ela fez a parte dela. Certo. Mas a parte dela só foi possibilitada graças ao sacrifício daquela mãe, que hoje está acabada, Certo. sem saúde, não arrumou um segundo casamento, nem preocupou com o lado do coração, se sacrificou pela filha. Uhum. E a filha, no meu exemplo aqui, reconhece isso. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Ele se sacrificou. Ele deu o seu sangue. E a partir disso que Cristo fez, é que eu tenho a condição, voltei agora ao primeiro versículo que você leu, de correr no estádio a carreira da fé. Uhum. Eu corri no estádio a carreira da fé em busca de uma coroa incorruptível, mas eu não corri porque eu sou bom. Hoje o meu despontamento na corrida se deve ao sacrifício de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que eu possa ter a oportunidade de correr na pista. De correr. Muito bom. Então você vê que não é uma questão de graça barata, não é porque minha mãe me sacrificou que eu agora vou ficar sentado esperando a medalha chegar na minha porta. Mas é justamente pelo fato de minha mãe ter se sacrificado que eu vou honrar o nome dela e eu vou ser a melhor desportista que possa ter nessa equipe. Aí não é nem questão de ego, é uma honra à minha mãe. Essa medalha aqui não podia ser nada menos do que isso, para fazer jus a tudo que minha mãe fez por mim. Incrível. Muito bom. Muito bom. Voltando nessa questão do corpo, quais são as leis da alimentação? Porque eu anotei aqui, as leis da alimentação. Deixa eu te contar essa que ele falou. Eu não como nenhum crustáceo, porque eu acho frutos do mar. que frutos do mar, ele deu um termo assim, ele falou assim, camarão é a barata do mar, alguma coisa nesse sentido que ele deu. E eu nunca tinha ouvido, né? Eu não sou um especialista. Primeiro, eu já aprendi que eu não sou especialista em Deus, mas eu sou um estudioso, um curioso. E eu leio bastante, eu tô me aprofundando bastante na Bíblia. E eu não vi esse trecho escrito, eu não sei onde está. É Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Capítulo que tem 11. essas leis. Me conta um pouco mais sobre isso. Na verdade, essas leis, elas já são, de certa forma, acenadas desde a época do Éden. Porque quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus também determinou o que eles deveriam comer. E a dieta carnívora não estava fazendo parte daquilo ali. Quando o Noé vai preparar a arca, Deus já fala com Noé assim, Noé, leve na arca 7 pares de animais puros e apenas um par de animal impuro. Então já havia animais que eram puros e animais que eram impuros. Quando termina o dilúvio, que a terra está toda destruída, não tem mais vegetação, não tem nada, nem tempo para fazer a primeira agricultura, Deus fala assim, assim como no Éden, eu dei a erva do campo, que dá semente, para vocês comerem, agora eu dou a carne também, vocês comam a carne. Por isso, alguns comentaristas bíblicos acreditam que Deus mandou um número maior de animais puros, primeiro por causa do sacrifício, e segundo, para que eles tivessem uma alimentação até poder ter agricultura. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e começa a dar as leis deles
as leis de Deus para o povo, em Levítico capítulo 11, Deus determinou o que o povo deveria comer e o que eles deveriam evitar. Então, Deus falou, a carne do porco vocês não vão comer, a carne do avestruz, peixe com escama, peixe sem escama, o peixe de couro, que a gente fala no português aqui, o peixe de couro, os frutos do mar. Obviamente aquilo que todo mundo concorda, você não vai comer cadáver, não vai comer coisa, né? Então Deus deu essas leis. Essas leis levaram o povo de Israel por muito tempo em grande qualidade de saúde e tudo mais. Na época de Jesus, os judeus ainda seguiam as leis kasher, ou as leis, em inglês fala kosher, em hebraico é kasher. Seguiam essas leis. Quando Jesus falou o que entra pela boca não contamina o homem, eu já dei a explicação aqui que não é que Deus estava anulando aquelas leis, porque em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus fala assim, não pensem que vim destruir ou anular a lei ou os profetas, não vim para anular, mas vim para cumprir. Aí muita gente fala, pois é, Jesus cumpriu, eu não preciso fazer mais. Não, peraí, não é por aí não. Então quer dizer que Jesus cumpriu a lei, então hoje eu posso matar? Né? Então Jesus cumpriu a lei, então hoje eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso cobiçar a mulher do próximo, eu continuo não podendo fazer essas coisas, não é porque Jesus cumpriu que agora eu não posso mais. Sim. E ele mesmo explica na continuação, o judaísmo era uma religião muito exclusivista, quem estava fora do judaísmo era o não circuncidado, era o gentio, ele não era parte da linhagem de Abraão. Então Deus ama o filisteu, Deus ama o saduceu, perdão, o babilônio, Deus ama o grego, o romano, era muito fechado o judaísmo. Eles, quando iam para fora de Israel, eles moravam em bairros chamados politeuma, que era quase que um gueto judeu, só entre eles ali, comida deles, tudo muito fechado. Então, os cristãos falaram, poxa, nós somos judeus. Jesus, o Messias, era judeu. O cristianismo deve ser apenas um braço do judaísmo ou temos que atingir os outros? Aí teve um debate porque Paulo recebeu uma mensagem de Deus para pregar para os gentios, para os não-judeus. Então Paulo começou a pregar o cristianismo, por isso que Paulo foi para Corinto, para Ásia Menor, ele começava na sinagoga, mas depois começou a atingir os pagãos. Lá em Atenas ele pregou para os pagãos, e Pedro achava que não, que a gente tinha que pregar só para judeu. Aí começou aquele dilema, Pedro e Paulo. E a questão da circuncisão também entrou nessa temática. Aí Deus deu uma visão para Pedro, simbolizando e tudo mais. Ele limpava a casa do rato, ele mergulhava no mikveh, que era o tanque de purificação, limpava, lavava as coisas. Os judeus praticamente não sofreram com a peste negra. E aí os outros começaram a denunciar os judeus de feiticeiros. E muitos judeus começaram a ser perseguidos e queimados e mortos por ordem dos outros que acreditavam que os judeus eram feiticeiros, porque só a casa do judeu que não tem nenhum morto. Por que a minha tem? Sim. Olha a ignorância. E aí, com o passar do tempo, nos Estados Unidos, a partir do século XIX, começaram a ter alguns movimentos de temperança, buscando uma vida mais saudável, e algumas linhas religiosas, como dos Adventistas do Sétimo Dia, entenderam que abraçar essa linha de temperança deveria fazer parte também do modo de vida de um cristão. Mens sana corpore sanum. Exato. Se eu quero ter a minha mente lúcida para que o viés não me domine, eu tenho que ter uma saúde integral. E você sabe, melhor do que eu, que apesar da anatomia ser diferenciada, o cérebro está aqui, o estômago está aqui embaixo, existe uma correlação muito grande entre os dois. Há médicos que falam que o estômago é o segundo cérebro, outros falam que é o pâncreas, né? E tudo mais. Tanto é que tenta tomar um estimulante, sei lá, uma coisa com alta dosagem de cafeína ou outras inas por aí, e tenta depois estudar para uma prova. Você vai ver que você vai se sentir depois mal. Você pode até ficar, mas você não fica lúcido, você fica decorando, Sim. Você fica agitado. Dependendo do que você come, o seu humor muda. Tá entendendo? E o fruto do mar está na Bíblia. O fruto do mar está na Bíblia, o café não. Café é outra coisa. Então, aquilo que está na Bíblia, a gente não pode abrir mão. Como adventista, eu não posso abrir mão. Mas o que não está na Bíblia é recomendado que faça. Por exemplo, não está na Bíblia malhar. Mas tem que malhar. Mas tem que malhar. Você tá entendendo? Não está na Bíblia Coca-Cola. Mas tem que evitar. Mas tem que evitar. Agora, por exemplo, eu já fui pro Egito e lá tem um probleminha, às vezes, com salada, que as coisas às vezes não... A água do Nilo não é a melhor água do mundo. Sim. Você entendeu? E dependendo da situação, às vezes, eu tomo uma Coca-Cola.
Pra dar uma limpada. Eu já ouvi gente falando isso pra mim, é verdade. Ou Pepsi, que em muito lugar no tô fazendo merchan das duas aqui, né? Vou pro... Mas você pode me ver um dia num fast food, numa situação que eu tô lá atípica. Você pode me ver um dia tomando um cafezinho numa situação atípica. Você tá entendendo? Tá bom. É diferente isso aqui. Então isso aqui é uma coisa que eu não posso abrir mão. Isso aqui é o recomendável. Você vai às vezes me ver, o meu personal mandou mensagem: escuta, semana passada eu não recebi o seu relatório que eu faço em casa. Sim. E mando pra ele sempre. Falei, rapaz, semana passada não deu pra malhar. E essa também, hoje é terça-feira, eu não malhei ainda. Sim. Mas é diferente da carne de porco. Sim. Você tá entendendo? Que não tava mais conseguindo ter uma boa performance sexual, depressão e tudo mais. E como que essa hora é que eu fico pensando assim, peraí, o pessoal que briga tanto pela ciência, que briga tanto pela academia que eu falo acadêmica, né? Pelos artigos científicos, parecem medievais no estilo de vida deles que não corresponde com aquilo que a própria ciência diz. Quando eu vejo um médico fumando, eu falo, como? Como, né? Um cardiologista, imagina. Um cardiologista fumando. Tem pé na cabeça. Sabe, como falei, assim, eu não quero ser arrogante aqui, Jota, de maneira nenhuma. Nem falar que o meu estilo é melhor do que eu. Acabei de falar. Eu até fico feliz por prevenir que você pode me ver tomando um cafezinho, uma coca, que isso não é incoerência, porque ninguém vai pensar assim, o Rodrigo tá se achando o perfeitão. Não. Sim. Eu nem sou o melhor adventista para você entrevistar em termos de saúde, porque eu deveria cumprir melhor algumas coisas que a minha igreja ensina. Eu não sou um modelo, não. Confesso que eu não sou um modelo. Tem muita coisa que eu quero melhorar. Mas eu, pelo menos, estou procurando levar a sério essa questão que o corpo é templo do Espírito Santo. E as pessoas deveriam levar melhor a sério, sabe? Não é só para ficar bombado, ter um corpo bonito, ir pra praia, as mulheres, o cara ficar olhando pro seu traseiro. Não é porque você é templo do Espírito Santo. Não é uma questão de narcisismo. Hoje, muita gente está procurando o esporte pelo motivo errado. É por narcisismo. Não por saúde. Não por saúde, é narcisismo. Rodrigo, é o seguinte, tem um quadro aqui que é o Café com Conselho. Você vai tomar no Café com Conselho água. Muitos descrentes, a postura que eles apresentam diante da negação de perguntas sérias não é a pergunta do estar bem resolvido. É a pergunta do eu desisti de lutar. É como aquele camarada que está muito acima do peso, ele não consegue emagrecer, não consegue emagrecer. Ele vem com você dá, aí desiste e fala assim, quer saber, eu sou gordo mesmo, já me acomodei com isso, e quem quiser gostar de mim, que gosta desse jeito. Aí quando você fala assim, não, vem cá, meu amigo, mas tem um estudo feito sobre o colesterol, o entupimento das artérias, do seu coração, eu não me preocupo com essas coisas. Eu vou morrer mesmo. Sim, sim. A diferença é que talvez eu não vou morrer com 90, vou morrer com 70, mas vou morrer de qualquer jeito, então para que eu vou me preocupar? Ele não está bem resolvido. Ele desistiu de ter uma vida melhor. Então tem que, sem querer julgar ninguém, nem ser terapeuta de ninguém, às vezes eu tenho a desconfiança que alguns intelectuais que parecem bem resolvidos com a sua descrença, eu tenho a minha dúvida se eles estão realmente bem resolvidos ou se simplesmente jogaram a toalha. Jogaram a toalha. E se você jogou a toalha, quando você joga a toalha, você não... Sabe aquele pai que o filho já deu tanto trabalho que não sabe mais o que fazer? Sim. Você, tá bom, vai. Seu filho tava ali na Cracolândia. Eu sei. Tem vários pais que fazem isso, é verdade. Rodrigo, eu tô com uma curiosidade muito grande. Onde fica o MAB e o NASP, o primeiro museu de arqueologia bíblica da América do Sul? Porque, assim, eu nunca fui e eu quero ir. Não, você deve ir, é muito bom lá, você vai gostar. O MAB, ele fica em Engenheiro Coelho, que é uma cidade do interior de São Paulo. Fica perto de Paulínia, perto de Arthur Nogueira. Então, quem vai aqui de São Paulo, dando a dica de São Paulo, você pega a SP-332, sai da Marginal Tietê, nossa, não é Tietê não, gente. Agora esqueci o nome. A Bandeirantes. Sai da Bandeirantes, pega a SP-332, que é a Teferino Vaz. Bom, daqui de Alphaville, onde nós estamos, pra lá, dá mais ou menos uma hora e pouquinho. É perto. Depende do trânsito. Hoje a gente atrasou aqui porque pegamos um trânsito ali. Mas em linha reta, 150 quilômetros daqui de onde estamos, em Alphaville. Então você pega ali a SP-332, vai passar por Paulínia,
Arthur Nogueira, aí começa o Engenheiro Coelho, entra na Vicinal, lá tem um Centro Universitário Adventista, nós somos 3 campi, 4 com EAD, e cada camp tem vários estudos, tem educação física inclusive, só que não é no meu campus, senão eu ia te chamar para você dar uma palestra pro pessoal lá. Que legal. Tem medicina, tem direito, engenharia, teologia, curso bíblico comentado. Segundo, você sabe que está ajudando a manter o único museu de arqueologia bíblica que temos no Brasil, que muitas peças ali os alunos teriam que ir para a Europa para poder ver, e a gente tem lá, e você está convidado a ir lá, saber que o seu nome está lá no Hall da Fama. E em terceiro lugar, você sabe que com a sua mensalidade você está ajudando um aluno a estudar. E pela graça de Deus, com a Bíblia Comentada crescendo, é que eu comecei esse ano a questão das bolsas, então a gente começa de maneira parcimoniosa. Exato. Mas se começarem a aumentar o número de alunos, nós também poderemos dar de 2, passar para 3, para 4, para 5. E quem sabe eu posso realizar, ainda que em miniatura, o ministério... A gente tem o MAB Kids, que a gente ensina arqueologia para as crianças também. Tá vendo? Ensina sobre hieroglíficos, sobre como é que escava. Então é um trabalho social ali também. Meu filho vai adorar. Aqui são escavações que a gente participa. A gente está escavando agora, a gente está com um projeto de escavar em Lachish. Aqui é a cidade de Cafarnaum, onde Jesus esteve. Tá vendo? Eles são peças do museu. Essa panela aqui é interessante. Aqui é acervo do MAB. Essa panela tem a ver com saúde. Essa panela é panela do exército romano original. Tá bom. E ela desvenda uma coisa interessante, que há muitas descrições dos relatórios de soldados romanos de algumas doenças que hoje os médicos falam, eles estavam sentindo era isso, isso, isso. Certo. Porque pelos sintomas... Certo. E hoje muitos chegaram à conclusão que a culpa era dessa panela, ou desse tipo de panela. Por quê? Essas panelas eram feitas de chumbo. Então os romanos, eles cozinhavam muita comida em panela de chumbo. Entendi. Então era altamente cancerígeno. Intoxicava pelo metal. Então a gente usa essa panela para também ver o estilo de comida da época, o estilo de vida da época. E essa é uma panela, e tá o pote, ela vem do... ela pode ser do 1º século até o 4º século, romana, né, de chumbo. A gente coloca sempre a descrição em português e inglês. Você mostrar outra parte aí? Pode passar. Onde eu estou... tá vendo? Nesse momento eu tinha acabado de achar uma tigela. Ó, por exemplo, essa tigela que eu encontrei ali, ó, ela não veio para o MAB. Ela fica em Israel. Escavou, achou, fica lá para estudos, tá vendo? Essa tigela aí tem pelo menos 2.300 anos de idade. É o período grego, o período helenístico. Tá vendo? E aí os comentários das pessoas. Então, nas nossas redes sociais, a gente sempre coloca as informações, como é que estão as escavações, as pesquisas acadêmicas que fazemos. Aquele tijolo que eu falei, o que mais que tem aqui? Tem muita coisa. Do lado de fora do museu também, já que a Páscoa já está perto da gente aqui, olha, do lado de fora nós temos uma réplica de como eram os túmulos da época de Jesus, como provavelmente foi o túmulo da época de Cristo. Que lindo, cara. Em tamanho natural. Tamanho natural. E nós temos várias árvores mencionadas na Bíblia, a tamareira, o sicômoro da história do Zaqueu. Então, ou seja, a pessoa às vezes não faz uma mínima ideia do que é a cultura bíblica e a gente consegue colocar ali. Aqui, essa parte aqui no primeiro, você começa, como o museu durante muitos anos era só essa salinha. Era só essa salinha. Palavra. Eu não sou nenhum vagabundo. Eu tô na cidade aqui, eu fiquei desempregado por causa disso, tô passando fome com minha família. E eu não recebi ajuda nenhuma dessa igreja. Eu acho que o que vocês têm que perguntar antes de falar qualquer coisa é nos passos de vocês o que Jesus faria. E o rapaz cai desfalecido e ele morre porque ele estava com inanição. E aquilo provoca uma revolução naquela igreja e vira o lema daquela igreja. Em seus passos, o que faria Jesus? Aí cada um dos membros da igreja começa a aplicar aquilo e alguns começam a ter problemas. Por exemplo, um deles que era jornalista, ele agora começa a perguntar, em meus passos, o que faria Jesus se Jesus fosse o chefe de redação? Então ele não aceita, por exemplo, mais imprimir no jornal dele mentiras só para agradar o anunciante. E ele começou a ter problema e foi mandado embora do jornal. Aí tinha um outro lá que era advogado, falou o seguinte, em meus passos, o que faria Jesus? Eu não vou defender o meu cliente com mentiras. E vai tendo toda uma mudança naquela igreja, aquela mudança vai depois contaminando, no bom sentido da palavra, outras cidades e outros lugares. Eu recomendo o livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em
Seus passos, o que faria Jesus? Muito bem. Malu, me dá aqui o presente que eu vou dar pro Rodrigo. Ó, eu sou um cara do esporte, que tem origem do esporte, então medalha pra mim é uma coisa que faz parte da minha vida, tem muito significado. Essa é uma medalha que eu quero te dar de presente, eu não vendo essa medalha, eu quero te explicar um pouco sobre ela. Uhum. De um lado, tem pessoas precisam de pessoas, que foi uma frase que meu pai me disse, jogada ao vento, eu captei. Meu pai jogou assim, ó, meu pai era uma pessoa que era muito boa com as palavras. Já faleceu? Já Ele era muito bom com as palavras, muito bom com as palavras. E ele falava, ele tinha profundidade, ele tinha filosofia no que ele dizia, e o meu pai era um cara super simples, não terminou nem a escola formal, ele foi até o segundo colegial, mas ele era profundo, cara, ele era profundo. E um dia eu conheço muitos assim. Você conhece muitos assim, né? E ele um dia falou assim pra mim, poxa filho, pessoas precisam de pessoas, tal. Aí ele soltou. E aí esse trecho eu falei, uau! Foi tão forte que eu transformei isso na primeira empresa que eu abri, 3Ps. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E eu lembro que eu fui palestrar no TED Talks, e eu tenho uma palestra no TED Talks que eu tô de 3Ps. Aí um cara falou pra mim, você é do marketing? Eu falei, não, por que não? Porque tem 3Ps aqui, né? Eu falei, não, é uma frase que meu pai me disse. Aqui, eu tenho uma ampulheta, a importância do tempo, que é a variável que vai embora e não volta. Aqui tem uma aspas, em todos os idiomas, vai chegar em todas as plataformas, vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar no céu. Eu garanto que o algoritmo, Rodrigo, vai entregar para 100% dessas pessoas. Mas só tem 1 minuto. Você só tem 1 minuto. Que mensagem seria essa? Posso até cronometrar, se quiser. Ó. Eu diria o seguinte... Independente da sua crença ou descrença, do país em que você vive ou da cultura na qual foi criado, uma coisa é verdade. Você nasceu com a consciência de como as coisas são e como elas deveriam ser. E quanto maior a distância entre o que é e o que deveria ser, maior a sua angústia, a minha e a de todo mundo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe um Deus supremo, criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e nos levar à eternidade. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Procure a Bíblia Sagrada, procure ler os Evangelhos e peça a Jesus para entrar em sua vida, fazer uma revolução na sua vida e salvar você para o reino de Deus. Porque Cristo pode salvar você e a sua família. Ponto. Uau! Meu irmão, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast com o Rodrigo Silva. Foi incrível. Comenta, compartilha, marca ele nas redes sociais, manda para mais pessoas. Obrigado aí, Nuvem Shop, por ser a parceira desse projeto, por apoiar tudo que a gente faz aqui. Cheirinho bom também para o senhor, hoje a nossa representante do café e nossa parceira há tanto tempo. E se você gostou, se inscreve no canal. E lembre de ativar as notificações. Certo, Dino? Certo. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar aqui, Dino? Não. Malu, tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? Não? Então, senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast. Valeu, obrigado, tchau.